Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, Kelvin Polasso por aqui e estamos chegando para mais uma edição do nosso programa Hora do Jogo, nosso programa semanal das segundas-feiras, dessa vez um pouquinho diferente. Vocês estão acostumados com a nossa edição ao vivo, dessa vez o programa vem gravado, vem em vídeo, em formato de vídeo aí para vocês e somente com a minha participação, já que o nosso querido co-apresentador Pedro Vitor Fernandes encontra-se doente, foi acometido por uma virose e está impossibilitado de participar dessa edição do nosso programa Hora do Jogo. E já de antemão desejo melhoras e uma pronta recuperação a ele. Espero que já ao longo dessa semana ele possa estar participando com a gente dos conteúdos aí diários do canal Hora do Jogo e com certeza já da próxima edição do nosso programa na próxima segunda-feira. Já antes de começar a falar sobre os conteúdos do dia, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, mandar para o coleguinha porque ajuda demais a gente. Galera, hoje a gente vai falar de bastante coisa. Como eu estou sozinho e também não tem a interação do chat, eu vou falar tudo de forma um pouco mais breve, até para vocês não ficarem enjoados da minha fala aqui, também para que o programa seja minimamente dinâmico. Lógico, não vai ter o dinamismo e aquela interação tão legal que a gente tem todas as segundas-feiras, mas para que a gente consiga levar um conteúdo legal para vocês. Vou falar, como já estou aqui com a camisa do Grêmio, teremos o nosso Hora do Grêmio falando sobre o jogo do Grêmio no final de semana do Gauchão, já projetando um pouquinho do Grenal do próximo final de semana. Vai ter a Hora do Atlético. Pedro Vitor deixou uma análise dele por escrito e eu vou aqui comentar um pouquinho da análise dele sobre o Atlético Paranaense na Hora do Atlético. Já durante a Hora do Grêmio e a Hora do Atlético vou falar sobre o Gauchão, sobre o Paranaense. Vamos falar um pouquinho sobre os demais estaduais, ali os principais estaduais, como a gente já está acostumado a falar, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. Vamos repercutir um pouquinho também do título do Flamengo na Supercopa do Brasil. Vamos também comentar aí aquela troca absurda entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers na NBA. Anthony Davis foi para o Dallas Mavericks, Nikola Jokic Luka Doncic, na verdade, Nikola Jokic é do Denver Nuggets. O Luka Doncic foi para o Los Angeles Lakers. E como também ontem o Pedro também já estava adoentado, a gente não fez o Hora de Toledo. Então, Hora de Toledo hoje embutido aqui no nosso programa. E já para começar, até para a gente não se alongar tanto, galera, começando com o Hora do Grêmio. Estou, como já falei, como vocês podem ver, vestido de Grêmio. E o Grêmio jogou no sábado pelo Gauchão na Arena do Grêmio contra o São Luís de Juí e fez uma partida incrível. Que apresentação do Grêmio, garotada! Que jogo o Grêmio fez no último sábado na Arena. Que apresentação! O Grêmio está jogando demais nesse início de temporada. Jogou mal, é verdade, o primeiro jogo, mas depois disso foram atuações estupendas. O Grêmio realmente está jogando um futebol incrível, um futebol de encher os olhos do torcedor e um futebol que há muito tempo nós como torcedores acabamos que não apreciávamos, porque o Grêmio vinha já mal de algumas temporadas e esse início de trabalho do técnico Gustavo Quinteiros é excelente. Falando um pouquinho do jogo do último sábado, o Grêmio 5, São Luís de Juiz 0. Uma atuação maravilhosa do Grêmio já desde o primeiro minuto. Uma equipe que marcou pressão, dificultou a saída de bola do São Luís. Os jogadores do São Luís é um time fraco, é verdade, é uma equipe que não tem nem divisão e quando tem disputa a Série D. Mas é uma equipe interessante para o nível de Gauchão, para o nível das equipes de interior do Gauchão, e mesmo assim o Grêmio não teve a menor dificuldade. O Grêmio não sofreu nada para ter um grande resultado, para se impor e para transformar a vitória em goleada. O Grêmio já começou em cima, já começou marcando pressão, já começou dificultando o jogo do São Luís de Juí e teve realmente uma partida muito boa, uma partida muito forte, uma partida muito tranquila. Ali, mais ou menos com 5 minutos, teve um gol anulado do Bright White,
que foi numa roubada de bola do Vila Sante, ele voltava de impedimento e acabou dando passe para o Bright White, o gol foi anulado. O Grêmio teve ali alguns minutos onde não conseguiu produzir tanto, até fazer o gol, o primeiro aos 23 minutos, num belo passe do Bright White para uma jogadaça do Franco Cristaldo para fazer 1-0. Pouco mais tarde, Franco Cristaldo novamente fez o segundo, e já na reta final da primeira etapa, lançamento do Bright White, o Franco Cristaldo entrou nas costas da defesa, saiu cara a cara com o goleiro, meteu uma cobertura maravilhosa, a bola acabou batendo no travessão e o Aravena acabou no rebote fazendo 3-0, primeiro gol do Aravena na competição. Um dos poucos jogadores que não tem feito grandes partidas ainda, tem errado muito ali no último passe, tem errado bastante em finalizações, mas fez esse gol. Espero que agora para os próximos jogos ele adquira essa confiança e passe a jogar um futebol ainda melhor aí com a equipe do Grêmio. No segundo tempo o Grêmio voltou de uma forma um pouco mais monótona, voltou segurando um pouco mais o jogo, porque já tinha essa vantagem que eu citei de 3-0, já era uma ótima vantagem e já era uma vantagem muito confortável para o jogo, tanto que o Grêmio defensivamente sofreu pouquíssimo. Tivemos ali 2 finalizações um pouco melhores do São Luís de Juí, que acabaram com boas defesas do Gabriel Grando, mas assim, nenhum milagre ou nenhuma chance claríssima, nenhuma chance clara e evidente. Foram 2 lances ali, 2 finalizações interessantes que o Grando interviu bem. Depois dos 30 minutos o Grêmio fez algumas substituições, o Quinteiros mudou um pouco o time até para que a equipe voltasse a ter um pouco mais de volume, voltasse a criar um pouco mais, a ter um ritmo um pouco melhor na partida. Essas mudanças surtiram bastante efeito, principalmente a entrada do Monsalve, ele que depois faz o 4º gol. Mais tarde entra o Gabriel Mack, um garoto que a gente sabe a joia que é, e finalmente ele estreou com a camisa do Grêmio na Arena do Grêmio. Novamente não foi uma partida muito boa do Mack, ainda errando bastante na tomada de decisão, ainda claramente ali na parte física e na parte de força um pouco abaixo pro nível do profissional, mas é importante que ele vá ganhando essa minutagem para seguir crescendo, para seguir evoluindo e ser importante para o Grêmio ao longo da temporada, porque a gente sabe que qualidade ele tem, que na parte técnica ele tem muito e tem tudo para ser um grande jogador, inclusive, quem sabe, até um jogador de seleção brasileira. Então é importante que ele vá tendo essa minutagem para crescer aos poucos. O 5º gol do Grêmio foi marcado pelo Bright White já nos acréscimos. Era um lance que ele poderia até ter rolado para o meio, que o Mack entraria livre, mas um centroavante, um jogo de 4-5-0, não ter feito nenhum gol, então o Bright White preferiu finalizou muito bem e fez o quinto gol do Grêmio. Falando das atuações individuais, Bright White mais uma vez muito bem, Vila Sante fez uma partida estupenda e dessa vez um pouco mais avançado, até pela fragilidade do adversário. Ele jogou praticamente como um meia pela direita, então tendo um papel ofensivo muito maior do que ele costuma ter em jogos mais complicados, em jogos ali de Série A do Brasileiro, jogos de Libertadores e tudo mais. Então ele fez essa função e foi muito bem. Pavon, melhor jogo dele para mim com a camisa do Grêmio, jogou muita bola e é um jogador que vem crescendo nas mãos do Gustavo Quinteiros. Edenilson entrou muito bem mais uma vez mais do lado direito do campo, praticamente como um ponta no lugar do Pavon, e mais uma vez muito bem. Ele já atuou bem também no segundo volante nessa temporada, então um jogador que vem crescendo nas mãos do Quinteiros. E o que falar dessa dualidade no meio de campo? No outro jogo eu falei, não, o Monsalve é muito melhor que o Cristaldo, ele tem que jogar. Aí o Cristaldo vem no jogo seguinte e faz uma partida maravilhosa. A melhor partida de um jogador até aqui com a camisa do Grêmio na temporada. Foi uma partida incrível do Cristaldo, fez 2 gols. Poderia ter feito mais, como eu falei, o lance do travessão merecia muito ter entrado. Que jogo fez o Franco Cristaldo. Depois o Monsalve entra, ainda faz um gol, ainda faz um grande jogo. Então não tem nem o que falar
da atuação dos meias. A gente tem não só um meia, como dois meias que vão poder se alternar, ou quem sabe em algum momento o Quinteiros conseguir ali conciliar e montar um time para que os dois possam também jogar junto. Falando sobre o gauchão como um todo, o Inter venceu no final de semana, jogando contra o Avenida no Beira-Rio, 1-0, gol do Bernabé. Novamente o Inter não jogou bem. Se o Grêmio terminou a temporada passada muito mal e vem jogando muito bem nesse início de gauchão, o Inter é justamente ao contrário. Terminou a temporada passada jogando um futebol muito vistoso, um futebol com muita qualidade, um futebol que o credenciava como grande favorito para esse gauchão. Isso ainda não vem ocorrendo, não vem acontecendo nessas primeiras rodadas do estadual. O Inter não vem jogando bem, vem conseguindo sim os resultados, vem conseguindo pontuar, vem conseguindo ser superior aos seus adversários, até pela fragilidade deles, mas o futebol, aquele futebol envolvente, aquele futebol de qualidade, aquele futebol criativo que o Inter teve, principalmente no segundo semestre de 2024, esse ainda não apareceu na temporada, mas é lógico que a gente está falando ainda de apenas 4 jogos, só fica esse alerta para esse início tecnicamente não tão bom do Inter. Lembrando que são 3 grupos com 4 equipes no gauchão e avançam só o primeiro de cada grupo mais o melhor segundo. Então, Grêmio e Inter com 10 pontos nos seus grupos já começam a se aproximar, já se aproximam da classificação para a próxima fase. Lembrando que no meio de semana tem rodada, o Grêmio vai até Caxias do Sul para encarar o Juventude e o Inter recebe no Beira-Rio Brasil de Pelotas. As duas equipes devem poupar jogadores no meio de semana pensando no Grenal do próximo sábado, dia 8 de fevereiro, às 21 horas. Falando rapidamente sobre o Grenal e sobre o que eu espero para esse confronto, muita gente falando que o Grêmio é o favorito para o confronto. Acho que se a gente levar em consideração apenas o que as duas equipes apresentaram até aqui na temporada, sim, o Grêmio é muito favorito, mas eu acho que não tem como não carregar também a bagagem do Inter da temporada passada, porque o elenco é praticamente o mesmo, inclusive com alguns reforços, e o treinador é o mesmo. Então o Inter tem um trabalho até mais avançado do que o Grêmio, por isso eu coloco um leve favoritismo para o Internacional para essa partida. No meu modo de ver, será um jogo muito equilibrado, será um jogo muito disputado, será um jogo de qualidade por ambas as partes, mas o Inter, por ter um trabalho um pouco mais longo, ainda um pouco mais sólido, principalmente para essa questão de longevidade, eu coloco o Inter hoje um pouco à frente do Grêmio, mas acredito que vai ser um Grenal assim maravilhoso. Lembrando que tem, como eu falei, os jogos do meio de semana que podem dar uma mudada, uma modificada nisso, e o jogo é só no final de semana. A gente vai falar muito aí durante os conteúdos que a gente produz para vocês ao longo da semana. Galera, e agora entrando no Hora do Atlético Paranaense, também para falar um pouquinho sobre o estadual aqui do nosso estado. O Pedro mandou aquela análise dele, uma análise breve, falando um pouquinho do jogo do final de semana. Vitória do Atlético Paranaense sobre o Andrés Brasil. Jogo em Curitiba contra a equipe de Campo Largo, que é ali da região metropolitana de Curitiba, o Andrés Brasil. O Atlético venceu por 3-1. Não foi uma grande atuação do Atlético Paranaense, até o Pedro cita que foi uma atuação que preocupou em alguns pontos, principalmente porque o Atlético sai na frente e cede um empate ainda no primeiro tempo, e novamente sofrendo gol na bola aérea, que já é um problema bem antigo da defesa do Atlético Paranaense. Então o Pedro cita essa problemática, cita ali alguns momentos de dificuldade durante o jogo que o Atlético sofreu de uma das equipes mais fracas da competição, mas ele cita ali como pontos positivos essa retomada no segundo tempo. É uma retomada com um domínio grande, lógico, muito pela fragilidade, pela inferioridade do adversário, mas foi uma retomada que sim ocorreu e que sim foi importante para o Atlético Paranaense no jogo. Um 3-1 com um gol de um jovem e também com um gol de um praticamente estreante, né? Não era estreia, já havia estreado,
mas um gol de um jogador que está aí há pouco tempo no Atlético Paranaense, que faz parte do elenco há pouco tempo, que é o Allan Kardec, é um centroavante importante, com faro de artilheiro. Ele fez um dos gols, fez o primeiro gol dele com a camisa do Atlético Paranaense. Vitória por 3-1 e o Atlético dá aquele respiro na tabela de classificação. Vou até pegar aqui a classificação do Campeonato Paranaense e também pegar os outros resultados dessa sétima rodada. A gente teve a rodada começando já no sábado, com 3 jogos. Tivemos Rio Branco perdendo em casa para o Paraná Clube 1-0. Azures perdeu em casa para o Operário 2-0. Cascavel venceu o Maringá em casa por 2-0. No domingo, uma zebraça, Independente São Joséense fez 2-1 no Londrina. E o jogo que a gente já citou, o jogo que a gente está falando, que foi o Andraus Brasil perdendo em casa para o Atlético Paranaense por 3-1. E aí mais uma zebraça, a goleada sofrida pelo Coritiba. Perdeu para o Cianorte no Albino Turbay lá em Cianorte por 4-1. Coritiba foi com a base sub-20, com boa parte do elenco sub-20, poupou vários dos seus titulares, mas mesmo assim um resultado que dá um tom negativo até agora para essa temporada do Coritiba, que é de muitos altos e baixos. Ok, o Coritiba usou já em 3 jogos de 7, quase 50%, uma equipe sub-20. E ok, um dos jogos venceu o Maringá no Lee Davis em Maringá por 2-0. Mas teve outros resultados ruins, derrota em casa para o Londrina 2-0 e agora essa goleada para o Cianorte por 4-1. E vale lembrar que o Coritiba não perdia tão feio no estadual há quase 20 anos. Então, uma derrota realmente muito ruim pro Coritiba e que mostra aí um momento realmente terrível da equipe Coxa Branca. Falando da próxima rodada, a 8ª rodada, começando já na terça-feira, 20 horas na Vila Capanema, Paraná Clube e Maringá. Quarta-feira, 20 horas, 4 jogos. Cianorte Operário no Albino Turbay em Cianorte. Londrina e Azures no Estádio do Café em Londrina. Futebol Clube Cascavel e Andraus Brasil no Olímpico Regional em Cascavel. E o Coritiba tentando se recuperar no Couto Pereira contra o Rio Branco de Paranaguá. Atlético Paranaense joga na quinta-feira, também às 20 horas na Liga Arena lá em Curitiba, contra o Independente São Joséense. Falando da classificação, o Operário lidera com 14, Cianorte 13, Londrina 13, Maringá 12, Azures 12, Atlético Paranaense apenas em sexto com 12. Futebol Clube Cascavel muito forte em casa, mal fora, é o sétimo com 11. O Coritiba fecha o G8 em oitavo com 10. Rio Branco de Paranaguá em nono com 6. Paraná Clube saiu da zona de rebaixamento, é o 10º com 5 pontos. E na zona de rebaixamento, Andraus Brasil em 11º e Independente São Joséense em 12º, ambos com apenas 4 pontos. Galera, e agora a gente vai falar um pouquinho também dos outros campeonatos estaduais. Falamos ali um pouquinho de Grêmio, um pouquinho de Atlético Paranaense. Vamos repercutir rapidamente o Campeonato Mineiro. A gente teve rodada no final de semana. O Atlético Mineiro do treinador Cuca venceu a primeira com o time principal na temporada e derrotou o Vila Nova de Nova Lima em Nova Lima por 1-0. Gol do Hulk, novamente ele, sempre ele salvando a equipe do Atlético Mineiro. A gente teve também Atlético Clube 3, Tombense 1, Betim 0, América Mineiro 1, Democrata de Governador Valadares 2, Pouso Alegre 4, Itabirito 0, Aimorés 0 e o Cruzeiro, jogando no Mineirão em Belo Horizonte, venceu de virada o Uberlândia por 3-1, segundo jogo do técnico interino Wesley Carvalho. O Cruzeiro só vence após a saída do Fernando Diniz. Gabigol jogou mal, mas voltou a marcar, fez um gol de pênalti. O Cruzeiro jogou um futebol melhor do que vinha jogando nas últimas partidas, cresceu um pouquinho após a saída do Fernando Diniz. Matheus Henrique fez o outro gol e o Dudu entrou no segundo tempo e fez o primeiro gol dele nessa volta ao Cruzeiro, 3-1 para a Raposa,
que agora no meio de semana vai ter o clássico na quarta-feira contra o América Mineiro na Arena Independência, jogo às 22 horas. O Atlético Mineiro joga no Mineirão já nesta terça-feira contra o Atlético Clube. O Atlético, que é o terceiro no grupo A, com 7 pontos. Tombense tem segundo com 7 e o Betim lidera o grupo com 8 pontos. Enquanto isso, o Cruzeiro é o líder do grupo C com 10 pontos, o Aimorés é o vice-líder com 6. Então o Cruzeiro mais tranquilo na tabela de classificação. E no grupo B tem uma disputa bem interessante ali. O Atlético Clube está liderando com 12 pontos e o América Mineiro é o segundo com 11. Duas equipes que vão se enfrentar também na Série B do Campeonato Brasileiro. Galera, agora falando um pouquinho do Campeonato Carioca, a gente teve parte da rodada no final de semana. Tivemos o Vasco tropeçando em Cariacica, lá no Espírito Santo, contra o Volta Redonda, 2-2. Sampaio Corrêa vencendo bem o Bangu, 3-0. Nova Iguaçu vencendo a Portuguesa na Ilha do Governador, 1-0. Madureira venceu hoje o Maricá, em Conselheiro Galvão, 1-0. E o Fluminense, jogando no Maracanã, decepcionou a torcida, ficou no 1-1 contra o Boa Vista. O jogo entre Flamengo e Botafogo será no dia 12 de fevereiro, não nesta quarta-feira, na outra, às 21h30. Na classificação, Volta Redonda segue líder com 13, Vasco da Gama segundo com 13, terceiro Nova Iguaçu 12, quarto Maricá 11, fechando G4. Flamengo e Botafogo vem logo atrás, quinto Flamengo com 10, sexto o Botafogo com 9 pontos. O Fluminense, decepcionando demais, é apenas o 10º colocado com 7 pontos conquistados. Galera, agora partindo para o Campeonato Paulista, também com rodada no final de semana, a gente teve vários jogos aí pelo Paulistão, tivemos clássico, tivemos muita coisa interessante também para repercutir. A gente teve os jogos da sexta rodada, já começando na sexta-feira, o Red Bull Bragantino seguindo muito mal na temporada, perdeu em casa para o Novo Horizontino 2-1. Muito do que eu já falei nos programas anteriores, o Red Bull Bragantino está numa entre-safra de elenco. Não conseguiu trazer jovens tão capacitados nas 2 últimas temporadas. Não tem jogadores veteranos com tanta qualidade assim. São jogadores bons, mas nada muito. Além disso, o trabalho do Fernando Seabra ainda não desabrochou e o Campeonato Paulista do Red Bull Bragantino até aqui é terrível. No sábado a gente teve o Internacional de Limeira perdendo em casa para o São Bernardo 2-1, Portuguesa de Desportos fez 3-2 no Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians 2, Noroeste de Bauru 1. Corinthians fazendo ali aquela mescla no elenco, um jogo, alguns jogadores são poupados, no outro o Ramon Dias poupa outros, ele vem rodando no elenco e a equipe não está conseguindo golear, é verdade, mas tem conseguido vencer, tem conseguido jogar razoavelmente bem, vai tendo resultado e mostra que é uma equipe muito forte para o longo dessa temporada. Ainda não tem o Rodrigo Garro, que pode ser um diferencial para esse time ao longo da temporada. Depois eu vou falar que o Corinthians está jogando hoje também. Velo Clube 0, Mirassol 1. Mirassol também está muito bem, começou perdendo para o Santos, depois venceu todos os jogos, vem jogando muito bem, pontuando. A gente teve o Água Santa perdendo em casa para a Ponte Preta 1-0, e o Palmeiras, depois de algumas partidas ruins, voltou a jogar bem, derrotou o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa 4-1. Grande atuação do Estevão sem o centroavante. Maurício também foi bem, fez o primeiro gol. Facundo Torres também jogando bem, Veiga jogando muito bem. Palmeiras voltou a jogar um bom futebol nessa temporada, venceu bem o Guarani fora de casa por 4-1 e segue ali na cola agora, tentando encostar no São Bernardo. No grupo D, o São Bernardo que lidera com 15 pontos, o Palmeiras é o segundo com 11. Quem está na cola é a Ponte Preta, que é a terceira com 9. Lembrando que passam 2 equipes, então hoje passariam São Bernardo e Palmeiras. A gente teve no final de semana também o clássico Sansão, jogando na Vila Belmiro. O Santos surpreendeu depois de vários e vários jogos ruins ao longo da temporada. Talvez a festa do Neymar, que foi na sexta-feira, deu um ânimo diferente para a equipe atuar no sábado e derrotar o São Paulo
de virada por 3-1. Atuações destacadas. O garoto Gabriel Bontempo fez um gol, deu uma assistência. Jogou muito bem na partida. Guilherme, que vem sendo destaque do Santos já desde o início de 2024. Novamente bem demais. Marcou 2 gols. Jogou o fino da bola. O Santos conseguiu finalmente jogar um bom futebol, apesar de ter um elenco ali bastante problemático. Depois de muito tempo conseguiu jogar um bom futebol, conseguiu em vários momentos da partida se impor frente ao São Paulo e conseguiu um resultado importante, porque a equipe já começava a ficar pressionada, até pensando em classificação para a próxima fase. Então uma vitória para dar esse viés de alta, esse viés de crescimento para o Santos aí ao longo da temporada. E o São Paulo, muito do que eu já comentava, principalmente desde as edições da Hora do Jogo, lá de 24, o São Paulo oscila demais. Assim como o São Paulo fez um jogo excelente contra o Corinthians, ele foi capaz de 2 jogos depois fazer um jogo muito ruim frente ao Santos, que hoje é uma equipe bem inferior à do Corinthians. Então, o São Paulo é uma equipe que oscila demais e isso foi um fator muito problemático em 2024 e se manter será novamente um fator problemático em 2025. Então o São Paulo vai precisar de mais regularidade ao longo da temporada. E acho que isso diz muito também sobre o elenco do São Paulo. É um ótimo time titular, é um time titular muito interessante, com muita qualidade, com muita reserva técnica. Agora, quando você vai buscar peças no banco de reservas, já começa a faltar, começa a ficar precária a situação do técnico argentino Luiz Ubeldia. Você trouxe um Oscar para o meio ali, você tem um jogador como o Lucas Moura, um jogador como o Caleri, como o Luciano, mas faltam algumas peças para compor esse elenco para que quando as peças são substituídas, quando mudam de um jogo para outro, a equipe possa manter um nível de atuação razoável ao longo da temporada, porque a gente sabe da entrega física que tem que ter no futebol brasileiro por conta principalmente do calendário maluco que a gente tem. Ainda falando de Paulistão, falando de Santos, Neymar chegou de helicóptero hoje em Santos, no CT Rei Pelé, para fazer o seu primeiro treinamento nessa volta ao futebol brasileiro, nessa volta ao Santos. Ele que após a apresentação de sexta-feira viajou com a família para Mangaratiba, no interior do Rio de Janeiro, onde ele tem uma mansão, passou por lá no final de semana, assistiu o jogo contra o São Paulo pela TV e viajou e já realizou o treinamento com a equipe, com o grupo nessa segunda-feira, fará o mesmo na terça-feira e estará à disposição do técnico português Pedro Caixinha para o jogo de quarta-feira na Vila Belmiro em Santos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. A tendência é de que o Neymar fique no banco na partida de quarta-feira, mas que ele entre e atue por pelo menos 30 minutos aí nesse retorno ao futebol brasileiro. Então, todo mundo já muito ansioso para ver esse jogo do Neymar, para ver esse retorno dele ao futebol brasileiro. Tem muitas dúvidas dele na questão física, na parte física, se ele não voltará a sofrer com lesões, como que ele vai aguentar as partidas, qual será a intensidade dele, se isso vai interferir de alguma forma no passe, no arranque, no drible, na velocidade, em vários dos pontos que são fundamentais para que ele seja o jogador diferenciado que sempre foi, para que ele seja um jogador importantíssimo para o Santos nesses 6 meses que ele deve ficar aqui, ou caso fique mais também, e para que ele seja um jogador diferenciado também para a seleção brasileira, porque esse é o principal objetivo dele nessa volta, se reconectar com o torcedor, voltar a ser feliz dentro de casa e voltar a jogar com frequência e principalmente jogar um bom futebol, para aí sim que isso culmine em um bom futebol também na seleção brasileira e no objetivo principal, que é a Copa do Mundo de 2026, lá nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Então, como eu falei, tenho essas dúvidas quanto à parte física, mas se ele estiver bem fisicamente, se ele estiver focado, se ele quiser realmente jogar futebol, tecnicamente ele é um absurdo, tecnicamente ele é inquestionável, tecnicamente ele será o melhor jogador do futebol brasileiro e da América do Sul. Pode atrapalhar muito dessa parte física
e talvez alguma coisa das limitações do elenco do Santos que talvez não ofereçam uma parceria tão boa ou tão grande para ele ao longo da temporada. Mas, como eu falei, a parte técnica do Neymar é inquestionável. Ele é um jogador sensacional, ele é um jogador absurdo. E se ele jogar 30, 40, 50% do que sabe, do que já mostrou e do que a gente já viu ao longo do tempo, seja com a camisa do Santos, seja com a camisa do Barcelona, do Paris Saint-Germain ou da seleção brasileira, ele vai ter um nível muito acima dos demais aqui no Brasil, mas é questão de esperar e ver como ele vai se comportar na parte física. Galera, ainda falando sobre futebol, mas agora saindo dos campeonatos estaduais e indo para um campeonato nacional, uma competição nacional. A gente teve no domingo, lá no Mangueirão, em Belém do Pará, Flamengo e Botafogo decidindo a Supercopa do Brasil. E com o título do Flamengo, o Flamengo derrotou o Botafogo por 3-1. O Flamengo muito superior do início ao fim. O Flamengo realmente muito melhor do que o Botafogo. Mais passe de bola, mais criação, uma marcação alta, sufocando o Botafogo, não deixando o Botafogo jogar. Em vários momentos o Botafogo se sentiu acuado, se sentiu atordoado. O Flamengo poderia até ter matado o jogo um pouco antes, mas foi realmente um domínio do início ao fim. E dá para ver muito das ideias do treinador, um treinador ainda jovem, que é o Felipe Luiz nesse time do Flamengo. O Flamengo venceu também na forma do Felipe Luiz, na forma que o Felipe Luiz enxerga o futebol, que é uma forma desse jogo com marcação-pressão, com toque de bola, com triangulação, com aproximação, com abafa para cima do adversário, e foi isso que o Flamengo fez diante do Botafogo, com uma atuação maravilhosa do Bruno Henrique, fez os dois primeiros gols. O primeiro gol ele sofre o pênalti numa belíssima jogada, depois cobra o pênalti, faz 1-0. O segundo gol é um golaço, é um gol incrível, e o Flamengo seguiu muito bem durante todo o jogo. Teve uma queda ali no meio do segundo tempo, mas quando vieram as modificações, a equipe voltou a imprimir uma intensidade um pouco maior e logo fez o 3-0 também num golaço do Luiz Araújo, que entrou bem demais. O Botafogo até descontou momentos mais tarde, tentou criar uma abafa, tentou criar uma pressão na reta final, mas não foi o suficiente. 3-1 para o Flamengo. Flamengo tricampeão da Supercopa do Brasil, é a única equipe que tem mais de um título na competição. A gente tem o Corinthians campeão, a gente tem o Grêmio campeão, a gente tem São Paulo campeão, Palmeiras campeão e Atlético Mineiro campeão. O único tricampeão, o único time que tem mais de um título é o Flamengo, que conquistou o seu tricampeonato com o título desse fim de semana. Já tinha ganhado lá em 2020 do Atlético Paranaense, voltou a vencer ali em 2022, se eu não me engano, do Palmeiras, e agora vence em 2025 o Botafogo. Falando em específico da equipe do Flamengo, além das grandes atuações individuais, como eu citei, do Bruno Henrique, do Bruno Henrique e do Luiz Araújo, que entraram muito bem. A Arrascaeta começou no banco, mas entrou bem demais. O Wesley novamente jogando muito bem, mostrando que hoje no futebol brasileiro é o melhor lateral direito com muita sobra. Zaga bem ali com Léo Pereira e Léo Ortiz. Um meio de campo forte, principalmente com o Gerson jogando muita bola. Então o Flamengo teve uma atuação maravilhosa e mostra novamente, dá indícios nesse início de ano que terá uma equipe muito forte, muito competitiva, muito competente para brigar pelos principais títulos ao longo da temporada. Lógico, se nada de mais grave acontecer, uma saída de treinador, lesões ou tudo mais, são coisas que podem acontecer, mas assim, ao natural será uma equipe que brigará pelos principais títulos ao longo da temporada. Falando do Botafogo, preocupa um pouco em questão de elenco, principalmente, a atuação desse meio de semana. Acho que tem a questão da parte física, porque o Botafogo terminou a temporada mais tarde por conta do Mundial de Clubes e voltou mais tarde.
E esse foi apenas o segundo jogo oficial do Botafogo. O Flamengo já veio para o terceiro jogo. Então essa questão é, física é, pode ter atrapalhado o Botafogo. Aí tem outros pontos. Carlos Leiria como treinador é, como treinador interino, ele que vinha treinando ali a equipe alternativa que estava jogando no Carioca e agora assume de forma interina o time principal porque o treinador ainda não foi escolhido pelo John Textor e por seu staff. Então o Botafogo está com essa indefinição e jogou desta forma a final contra o Flamengo. Então é mais um ponto também para o Botafogo ficar de olho. Mas assim, as questões técnicas e de elenco também preocupam bastante. Número de jogadores mudou bastante em relação à temporada passada. Muitos jogadores saíram, muitos jogadores procuraram outros clubes para que pudessem jogar mais minutos, mas isso pro Botafogo não foi bom, porque perde muito na rodagem de elenco, nessa questão física, para que os jogadores se mantenham bem fisicamente, tem uma pequena rodagem importante. E mais do que isso, perdeu dois dos seus craques na temporada e dois dos craques do meio para frente, o meio argentino Thiago Almada e o meio atacante Luiz Henrique. Os dois foram em direção ao futebol europeu. Luiz Henrique acertou com o Zenit São Petersburgo da, da Rússia e o Thiago Almada acertou com o Lyon da França, outra equipe aí da holding do dono do Botafogo, John Textor. Outros pontos que preocuparam, a ausência do Bastos na zaga foi muito sentida, porque quem atuou foi o Lucas Halter e ele atuou muito mal, fez o pênalti no primeiro gol do Bruno Henrique, teve outras falhas defensivas, então foi um jogador que não foi bem e isso preocupa demais aí o Botafogo pro longo da temporada. Vai precisar contratar mais. O Arthur, que veio para a ponta, é um jogador bom, mas assim, não é um jogador que vai ter um futebol diferenciado, assim como teve o Luiz Henrique na temporada passada. Então, nesses aspectos, o Botafogo tende a sofrer caso não traga mais reforços e caso demore ainda mais para trazer um nome ali para a área técnica. Como eu falei, terceiro título do Flamengo, única equipe com mais de um título, maior campeão da Supercopa do Brasil. Galera, agora mudando um pouquinho de esporte, vou parar um pouquinho para beber água, porque só eu estou falando aqui também, a gente não está tendo essa interação com vocês. Agora falar um pouquinho dessa bomba que surgiu na manhã aqui do Brasil, madrugada, para quem estava acordado durante a madrugada, no basquete, na NBA. Cara, que troca insana entre Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers, envolvendo ali. Eu vou falar da troca principal, até porque a maior parte de vocês, a maior parte do nosso público, nem é tão entendida assim do basquete, então eu vou falar da troca principal, mas a troca envolve outra equipe também, o Utah Jazz, envolve outros jogadores secundários, envolve escolhas no draft também. Tem uma primeira escolha no draft de 2029, tem outra escolha inicial também em um draft mais próximo. Então, várias questões envolverão essa troca da saída do Luka Doncic para o Dallas Mavericks, indo para o Los Angeles Lakers, e da saída do Anthony Davis do Los Angeles Lakers para o Dallas Mavericks. Então, o que falar dessa troca? Anthony Davis era o segundo melhor jogador do Los Angeles Lakers na temporada. Ele tinha um problema no Lakers, que é a questão da posição. Ele não jogava na posição que ele mais gostava. Ele jogava no Lakers como pivô e ele prefere jogar como ala pivô com um pouco mais de liberdade. O Anthony Davis não é tão novo assim, 31 anos. É um cara que, com saúde, ele sofre com bastante lesões também. Falar com saúde, talvez tenha 2, 3, 4 temporadas ainda em alto nível, e é um jogador ali do grupo dos 10, 12, 20 melhores jogadores da liga e agregará muito ao Dallas Mavericks, principalmente na parte defensiva. Ele é um dos melhores defensores da liga
e foi nisso que a direção do Dallas Mavericks se apegou para trazer o Anthony Davis. Agora, Luka Doncic. Cara, o Luka Doncic é um dos melhores jogadores da liga. É uma das estrelas da liga, uma estrela jovem, ainda com 25 anos, um cara que vai te entregar 5, 8, 10 temporadas ainda no mais alto nível e no nível estelar na liga, pensando em títulos. E essas estrelas você conta nos dedos. E para você ter uma dessas estrelas no seu time é muito difícil. Quando o Dallas Mavericks terá outra estrela desse gabarito, ou quando ele terá uma chance de ter uma estrela como essa no seu elenco. É a mesma coisa que lá atrás, em 2005, sei lá, 2006, 2007, 2008, eles optassem por fazer uma troca do Dirk Nowitzki, que foi uma lenda do esporte, uma lenda da modalidade, que foi o grande craque do único título da franquia até hoje na NBA em 2011. Então, é mais ou menos isso, é você abrir mão da sua grande estrela. É como se o Real Madrid, lá na época áurea, abrisse mão do Cristiano Ronaldo para trazer um jogador taticamente melhor, o Barcelona abrindo mão de um Lionel Messi. É meio que inacreditável, é meio bizarro, ok? Tem essa explicação tática que os dirigentes do Dallas Mavericks deram, mas você está abrindo mão de uma estrela mundial, de uma das lendas atuais da NBA, para simplesmente trazer um jogador que vai te entregar mais é, física e taticamente, principalmente defensivamente. Cara, é muito louco. É algo absurdo, tanto que o Fabrizio Romano, lá das transferências da, de NBA, que é um jornalista norte-americano, quando ele dá a notícia no X, muita gente achou que a conta dele tivesse sido hackeada. Vários jogadores comentando, inclusive jogadores de outras modalidades, Patrick Mahomes também, da NFL, do futebol americano, comentando, e todo mundo sem acreditar no que tinha acontecido e sem acreditar no que fez o Dallas Mavericks. Agora, e foi uma decisão que partiu do Dallas Mavericks. Em nenhum momento o Los Angeles Lakers foi lá pedir para trazer o Luka Doncic, até porque ninguém imaginava que o Dallas Mavericks queria se desfazer de um jogador dessa qualidade. Então, deveras absurda a troca. Acho que num momento inicial talvez o Dallas possa se dar bem, possa criar um time competitivo pensando nessa temporada. E o Los Angeles Lakers tem alguma dificuldade, principalmente por não ter um pivô do mais alto nível. Caso não consiga alguém aqui nessa reta final de janela de transferências. Mas no geral, quem se dá bem é obviamente o Los Angeles Lakers, até porque a gente está numa iminência de uma aposentadoria do LeBron James, é lógico. Ele não anunciou quando se aposentará, mas já está praticamente com 40 anos, então a gente imagina que não vai jogar 2, 3 temporadas ou muito mais do que isso. E principalmente o cara já está com 40 anos, a gente imagina que talvez ele possa cair um pouco de produção ao longo do tempo. Não é o que está acontecendo agora, mas caso caia, é normal do corpo humano, ainda mais pensando que ele disputa um esporte que depende muito do corpo, depende muito do condicionamento físico, e conforme a idade vai passando, essa questão física vai deteriorando, óbvio. Então a gente não sabe quanto tempo o LeBron James tem no mais alto nível. Então o Luka Doncic vem para assumir esse posto como a grande estrela do Los Angeles Lakers, o maior clube da NBA, realmente uma loucura, garotadinha. Mas gurizada, mudando agora um pouco de assunto e entrando no nosso último quadro aqui do programa de hoje, falando agora Hora de Toledo, como a gente também não teve o programa de domingo, Hora de Toledo aqui dentro do Hora do Jogo, nesse dia especial aí, infelizmente, sem a presença do nosso querido Pedro Vitor Fernandes.
Hora de Toledo com 3 assuntos principais. Vamos pincelar um pouquinho cada um deles. Final de semana foi marcado pela abertura do Campeonato do Comércio do Jardim Panorama de Futebol Suíço, 28ª edição da competição, organizada lá pela Associação de Moradores do Jardim Panorama, a AMAP. E então a competição começou no domingo com 4 jogos, 2 jogos do grupo A, 2 jogos do grupo B. Vou pegar aqui para vocês rapidamente os resultados dessa primeira rodada. Vamos lá, vou pegar aqui. Foram 4 jogos, partidas, ótimo público na Arena Panorama, população ali do Jardim Panorama, Jardim São Francisco, Panorama 2, da Vila Rural ali de São Francisco e do município como um todo, acompanhando a primeira rodada. E foi uma primeira rodada com uma média de gols incrível, 30 gols em apenas 4 jogos, uma média absurda de gols, e com algumas goleadas, porque a competição começa com a ABB Cascavel goleando o Santos da Vila Rural por 9-3, isso pelo grupo A. Depois pelo grupo B, Natação fez 4-1 no Garjoff, e no outro jogo do grupo A também uma goleada, atual campeã, a Carraros Conveniência Mecânica Ribeiro aplicou um sonoro 9-1 no Clima Bem J. Ferreira. E no outro jogo do grupo B, a Verde Solar Megasat FC, o Bar do Adão, equipe mais vitoriosa aí do Campeonato do Comércio do Jardim Panorama, estreou também com vitória e derrotou a Metalúrgica Santa Maria por 2-1. A primeira rodada aí do Campeonato do Panorama, aí, assim como todas da primeira fase, serão divididas em 4 dias. Então, 4 jogos no domingo, 2 jogos na quarta, 4 jogos no domingo seguinte, 2 jogos na outra quarta para fechar cada uma das 5 rodadas da primeira fase. Então, na quarta-feira agora, dia 5, teremos 2 partidas aí para fechar essa primeira metade de primeira rodada, para fechar a primeira rodada nos grupos A e B. Então, 19h45 de Nápoles, Honório Pinturas, recebe o Portal Pedras na Lide Alimentos, e às 20h45 Leila Modas encarando Super Gasbras Posto Chavantes. Então, aí o campeonato do comércio do Jardim Panorama de futebol suíço recebeu um público excepcional no final de semana. Garotada, ainda no esporte local, ainda no nosso Hora de Toledo, o final de semana também foi marcado por uma seletiva, por uma peneira do Toledense Futsal, equipe de futsal do município que disputa a chave bronze do Campeonato Paranaense Profissional do Campeonato Adulto. A diretoria realizou uma peneira lá no Ginásio dos Esportes Alcides-Pan para selecionar atletas tanto para a equipe adulta, para a chave bronze do Paranaense, quanto garotos ali do Sub-18, pensando na disputa do Campeonato Paranaense da categoria. No adulto, 3 atletas foram selecionados e farão parte do elenco da equipe para a chave bronze. O ala Gabriel Menta, o pivô Gustavo Giardini e o também ala Luiz Fernando. Enquanto isso, no Sub-18, 15 atletas foram selecionados para uma segunda fase de treinamentos, para uma segunda fase de seleção aí nessa seletiva. Esses 15 voltarão a participar de mais um teste em data ainda a ser definida, e aí mais alguns deles acabarão ainda reprovando e outros passarão ali, poderão integrar a equipe sub-18 do Toledense. Então, os jogadores aprovados: Rafael José, goleiro; Caio Matheus, fixo ala; Nicolas Gabriel, pivô ala; José Angel, ala; Estênio, ala fixo; Luan Vidal, pivô; Gabriel Eduardo, fixo; Daniel Alessandro, ala; Yuri Alexandre, ala pivô; Augusto Nakamura, goleiro; Davi Antônio, ala; Eric Gabriel, fixo; Vitor Hugo, ala; Tyson Nascimento, pivô, ala; e William Moreira, ala. A direção do Toledense Futsal avaliou de forma muito positiva a peneira. É uma peneira que, desde que a equipe
surgiu aqui no município de Toledo, ela é realizada anualmente, segundo a direção, segundo a diretoria, foi melhorando tanto em quantidade de atletas participando e principalmente falando na qualidade técnica desses atletas. Até a nota que a direção do Toledense soltou foi lamentando que não pôde escolher mais jogadores dada a qualidade aí dos participantes. E para encerrar o nosso Hora de Toledo e nosso programa de hoje, vamos falar de Esporte Futuro, que apresentou o elenco para a temporada na manhã dessa segunda-feira, também lá no ginásio de esportes Alcides-Pan. O elenco se apresentou à comissão técnica do técnico Luciano Bonfim. Vou beber mais uma aguinha aqui porque ninguém é de ferro, já estamos aí há quase 1 hora de programa, garotada. Mas vamos lá. Vou pegar aqui também os nomes apresentados. Primeiro, a comissão técnica, que é formada, encabeçada pelo treinador Luciano Bonfim. Ele que já estava aí há 6 anos como treinador do Operário Laranjeiras. Lá foi campeão da chave bronze do Paranaense, campeão da chave prata, ganhou a Copa Paraná, ganhou na temporada passada a Copa União e agora vem para o Esporte Futuro. Ele que também teve uma boa passagem pelo Foz Cataratas entre 2017 e 2018. Chegou a uma semifinal de Liga Nacional, então vem muito forte aí para essa temporada no Esporte Futuro. E vou pegar aqui rapidamente a equipe técnica, a comissão técnica, que é chefiada por ele. A equipe técnica ainda é composta pelo auxiliar técnico e treinador do Sub-20 Matheus Holanda, pelo preparador físico Eduardo Coelho, pelo preparador de goleiros Felipe Kirten, pelo fisioterapeuta Gleison Zorrilha, pelo supervisor Biro, pelo administrativo Eco de Oliveira, pelo mordomo Grafite e pela assessoria de imprensa, que é conduzida pelo Maicon Wellington. Vou pegar aqui uma falinha dele, do treinador Luciano Bonfim, durante a coletiva de imprensa, ali, o evento de apresentação do elenco. Ele falando do que a torcida pode esperar aí da equipe e do Esporte Futuro para a temporada. Abre aspas para o técnico Luciano Bonfim. Normalmente as minhas equipes são muito aguerridas, um time guerreiro, que se doa, se dedica, independentemente se está ganhando ou perdendo, independentemente se é uma equipe do mesmo nível ou com investimento menor ou maior. É uma equipe que vai ter uma entrega, que vai se dedicar, vai vender muito caro derrotas, porque derrotas fazem parte, mas porém vai valorizar bastante as vitórias. Isso aí com certeza a torcida vai ver nos jogos, afirmou o treinador. O gestor do projeto do Esporte Futuro, o Cristiano Bortolom, primeiro ele avaliou os 2 primeiros anos do Esporte Futuro aqui na cidade de Toledo. Lembrando que o Esporte Futuro iniciou o projeto ainda como Jaqueline Futuro Futsal, depois Marechal Futsal lá em Marechal Cândido Rondon, e vem para o seu 3º ano aqui em Toledo como Esporte Futuro. Falando sobre os 2 primeiros anos e as perspectivas para esse 3º ano, ele citou a seguinte frase, abre aspas, para o Cristiano Bortolom: a gente quer trazer coisas novas para Toledo. Nós jogamos 2 anos aqui e fizemos vários jogos muito bons, competitivos, com grandes equipes, fazendo bons resultados. Agora a gente quer tentar chegar nos playoffs da Liga Nacional e quem sabe pelo menos na semifinal da Chave Ouro, destacou o Cristiano Bortolom. Ele ainda falou um pouquinho sobre o elenco, que segundo ele está praticamente fechado para a temporada. Abre aspas para o Cristiano Bortolom sobre o elenco. Na verdade, a nossa equipe está 95% fechada, então está faltando um pivô. É o perfil de pivô que o nosso técnico pediu. Nós estamos buscando esse atleta, mas não está fácil. A gente conversa com outras equipes e eles também não estão encontrando atletas com qualidade para essa função. 2 anos atrás nós tínhamos o Gilvan aqui, um baita jogador que estava há 3 anos com nós. Ano passado ele foi artilheiro da Liga Nacional. Então a gente está buscando uma pérola desse modo, revelou Bortolom. A gente também traz aqui as aspas de alguns dos jogadores que fazem parte desse elenco.
o Renatinho, que é o mais experiente do time, 33 anos, Ala, que foi um dos destaques da equipe na temporada passada. Ele falou um pouquinho sobre a mescla do time, que é uma tradição já do Esporte Futuro, já desde a época de Marechal Futsal, mas aqui em Toledo também, que é um time jovem, mas com alguns jogadores mais experientes para compor essa mescla. Abre aspas para o Renatinho. É um elenco jovem, mas são atletas de muita qualidade. Muitos deles são novos, mas já têm um convívio aqui, já participaram de Liga Nacional, de campeonatos estaduais muito fortes. Então eu creio que somando experiência com essa juventude, nós teremos um grande ano pela frente, ressaltou Renatinho. Uma novidade do elenco é a volta do João Pedro Quixeré, o ala fixo, que em 2024 acabou saindo para defender as cores do Cascavel Futsal e do Fortaleza Futsal. Lá no Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Brasileiro da CBFS. Então vou pegar aqui o que eu disse, o que o Quixeré disse no evento de hoje sobre essa volta aqui para o Esporte Futuro, os motivos que o fizeram retornar. Eu me sinto bem aqui, é um lugar que eu já passei e fui feliz. Estou muito contente de estar aqui de volta e espero ser muito feliz novamente. E, é claro, dar muitas alegrias aos torcedores, disse o Quixeré. Agora falando do elenco apresentado, os goleiros Obina, Dudu, Pedro e Zanoni. Os fixos Bruno, Quixeré, Gabriel e Kelson Breno. Os alas direitos Vitinho, Feijão, Vitor, Léo Negrini e Caio Menezes. Os alas esquerdos Renatinho, Leozinho, Luquinha e Patrick, e o pivô Davi. Então esse o elenco do Esporte Futuro para a temporada. Vale lembrar que entre 23 e 25 de janeiro, 23 e 25 de fevereiro e 27 e 28 de fevereiro, a preparação do Esporte Futuro, os amistosos farão parte lá da Supertaça Santo Ângelo, lá em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul. Além do Esporte Futuro, participam o Cerro Largo Futsal, o Entre Juiz Futsal, Santa Rosa Futsal, a Fux e Lagoa Futsal, todas as equipes da Chave Ouro do Campeonato Gaúcho. Lembrando que a Chave Ouro do Campeonato Paranaense, ela começa no dia 8 de março aqui em Toledo, no ginásio de esportes Alcides Pan, contra o Foz Cataratas, mas ainda não tem horário definido para esta partida. Os jogos das rodadas posteriores já tem a tabela definida, mas ainda não tem as datas e os horários exatos. A Liga Nacional de Futsal vai começar ali depois do dia 20 de março, mas ainda não tem uma data oficial, nenhuma tabela montada. Quando sair, a gente vai falar aqui para vocês no programa Hora do Jogo, na Hora de Toledo e também nos nossos canais oficiais lá nas redes sociais. Mas, galera, é isso, chegamos ao fim dessa edição especial aqui do Hora do Jogo, infelizmente um pouco diferente, gravada, sem a participação do nosso co-apresentador Pedro Vitor Fernandes. Infelizmente ele não pôde participar hoje, como eu citei lá no início, por motivos de força maior, está um pouco adoentado, foi acometido por uma virose, mas, como eu falei lá no início, espero que ele se recupere o mais breve possível para que a gente possa estar junto aí nos conteúdos já ao longo dessa semana aqui no canal e principalmente no programa da próxima segunda-feira, que já na segunda-feira que vem a gente volte com o programa ao vivo e com o programa com os dois apresentadores, porque aqui é uma dupla, ninguém faz nada sozinho, os dois são peças importantíssimas para o andamento desse canal. Mas galera, lembrando, a gente tem o nosso canal no WhatsApp, onde a gente manda várias notícias aí todos os dias, mercado da bola, muito do que está acontecendo no futebol nacional e internacional. Então, quem puder, participe do grupo, porque ajuda demais a gente também divulga lá no grupo os conteúdos de todas as redes. Já nos siga lá no TikTok também, Instagram, @site Toledo News, Facebook e aqui no YouTube. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, mandar pro coleguinha, porque ajuda demais a gente. Galera, é isso, um agradecimento mais uma vez por toda a audiência que vocês têm nos entregado aí
nos programas ao vivo, em todos os conteúdos que a gente produz, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes. É isso aí, nos vemos em breve e até mais!